Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu tô muito feliz que a gente está conseguindo avançar nos conteúdos, né? Tenho recebido bons feedbacks, muita gente deixando comentários aí, dizendo que estão gostando das aulas, então estou muito feliz, queria logo, assim, de início agradecer. E vamos continuar, se tá dando certo, né? A gente tem que continuar. A gente ainda está naquela série de aulas sobre as classes gramaticais, mas nós já estamos aqui na oitava classe, que é a de preposição, tá? Então, estamos avançando. Aos pouquinhos, estudando um a um, a gente está conseguindo evoluir. Isso é que importa. Vamos lá. O conceito de preposição. Preposição é uma palavra invariável que liga dois termos da oração numa relação de subordinação, onde geralmente o segundo termo subordina o primeiro. Vamos entender aqui esse trecho, tá bom? Primeiro, deixei até em destaque aí a principal função da preposição, que é ligar dois termos. Então, se eu tenho aqui que dizer para vocês que eu sou professora de português, tem uma palavra que é professora e tem um português que é outra. E aí eu preciso de um termo para fazer essa ligação, né? Porque senão elas vão ficar soltas, palavras soltas. Então esse termo que eu vou escolher é a preposição. Então quando eu junto com essa preposição fica professora de português, certo? Então essa é a função da preposição. A questão da subordinação é que eu poderia eleger certas disciplinas, né, para dizer que eu sou professora de arte, professora de redação, mas eu escolhi português. Então, português tem uma relação de subordinação com esse outro termo, tá bom? Então, quando uma palavra depende da outra. Depois a gente vai conversar só sobre a subordinação, tá bom? Em outras aulas. Vamos lá, então, os tipos e alguns exemplos de preposição que eu trouxe para vocês. Por quê? Eu posso utilizar a preposição com sentidos diversos. Então, por isso eu decidi trazer alguns exemplos para vocês entenderem a aplicação dessa classe em exemplos diferentes. Por exemplo, preposição de lugar. O navio veio de São Paulo, né, indicando o lugar de onde veio o navio. Preposição de modo, os prisioneiros eram colocados em fila. Então, o modo como eles eram colocados. Preposição de tempo, por 2 anos ele viveu aqui. Então, a questão do tempo, por. Preposição de distância, a 5 quilômetros ou a 5 metros, daqui passa uma estrada, então a questão da distância. Preposição de causa, com a seca o gado começou a morrer, então a causa que fez ocorrer a morte do gado. Preposição de instrumento, ele cortou a árvore com o machado, que está cortando aí um pouquinho, mas é machado. Então é um instrumento que foi utilizado, tá bom? Preposição de finalidade, a praça foi enfeitada para a festa. Então, com a finalidade, está bonita, né? Enfeitada para a festa. Continuando. As preposições, eu posso dizer para vocês que elas são divididas em 2 grandes grupos, tá? Quais são esses grupos? As preposições essenciais e as acidentais. Qual a diferença entre esses 2 tipos, né? As essenciais, pelo próprio nome a gente já sabe, né, são aquelas preposições que elas já são preposições por essência. Elas originalmente servem como preposição e somente para essa função. Já as acidentais são outras palavras de outras classes, mas que eu acabo utilizando com a mesma função das preposições, de ligar os termos. Entenderam? Então vamos lá, eu trouxe aqui alguns exemplos das essenciais. A, ante, após, até, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. São preposições originalmente essenciais. Vamos lá, as acidentais, que se tornaram preposições com o uso. Palavras como afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, mediante, menos, salvo, segundo, visto, e qualquer outra que eu utilize com a finalidade de agir como preposição, para ligar os termos. É importante também eu ressaltar aqui a questão das locuções, né? Em algumas outras classes eu acabei falando sobre isso também, que é quando uma classe ela é apresentada para a gente com uma estrutura diferente, né? Ela tem mais de um termo, mais de uma palavra. Então, serve para o mesmo fim, é uma preposição, só que é uma preposição com mais de uma palavra. Tá? Então, é importante a gente notar só essa estrutura e tem até uma dica aí para vocês, que ela sempre vai terminar com uma preposição, por mais que tenha mais de uma palavra. Vamos entender aqui, ó. Abaixo de
acabando aí com uma preposição. Acima de, a fim de, além de, antes de, até a, depois de, ao invés de, ao lado de, em que pese a custa de, em via de, por volta, à volta com, perdão, defronte de, a par de, perto de, por causa de, através de, tá? Então, sempre finalizando com uma preposição, mas sendo composta essa locução por mais de uma palavra, mais de um termo. Vamos lá, então. Deixa eu só diminuir aqui para vocês enxergarem melhor. Aqui. Vamos lá. Combinação, contração e crase. Tá? São 3 fenômenos diferentes aí que eu trouxe para a gente conversar, que acontecem geralmente com as preposições. Importante notar que algumas preposições podem aparecer combinadas com outras palavras, por isso que acontecem esses fenômenos. Assim, quando na junção dos termos não houver perda de elementos fonéticos, ou seja, som, não afetar o som, a gente tem uma combinação. Então, eu pego a junção de 2 termos, um deles é a preposição, mas aí eu noto que não tem prejuízo nenhum na sonoridade, eu só faço juntar os 2 mesmo. Então, isso é o fenômeno da combinação. O A mais o O, e o exemplo, né? No caso, quando eu utilizo essa estratégia de combinação, eles só fazem ficar próximos e eu já consigo ter uma fonética boa. Assim acontece com A mais Os, né? Que fica aos. A mais onde, que aí fica aonde, tá? Então, quando eu junto aí, por exemplo, um artigo com a preposição, ou a preposição com um advérbio. Então, se eu ver que não tem nenhum prejuízo, acontece esse fenômeno da combinação. Outro exemplo aí de fenômeno que acontece com essa junção de palavras é a contração, tá? Então, quando eu vou fazer essa junção e a outra palavra, quando eu junto com a preposição, ela fica com um som, uma fonética ruim, diferente, tem prejuízo aí no som, aí eu utilizo a contração, que é um outro processo. Ó, vamos ver aqui. Eu tenho o de e tenho o o, a preposição e o artigo. Se eu for falar, por exemplo, a aula é do professor, né? É diferente de eu falar a aula é de o professor. Fica esquisito, né, foneticamente. Então, para que fique melhor, a gente faz não só a combinação, a gente contrai. O que é contrair? Entra dentro do outro. Um termo entra dentro do outro para se transformar num só. Isso acontece em várias outras palavras. Ó. O em mais o o, que fica nó. O dum, que é o de mais o neste, que é o em mais este. Desta, que é o de mais esta. Nisso, que é o em mais isso. E tantos outros exemplos que a gente pode ver depois. Por fim, toda fusão de vogais idênticas forma uma crase. Aqui já é um outro processo, que é a questão da crase, que inclusive merece uma aula só sobre isso, mas já vou adiantando aqui para vocês o que acontece aqui nesse caso específico das preposições. Quando eu tenho o artigo a, mas a preposição a, e eu vou utilizar as duas próximas, né? Fica esquisito eu falar a, né? E aí, para não ficar essa confusão de sem saber qual é o artigo, sem saber quem é a preposição, a gente utiliza a crase só para indicar que ali eu estou fazendo uma contração entre as duas classes, tá bom? A mesma coisa acontece com aquilo aqui que eu tenho, né, de exemplo. O a mais aquilo, né? E aí o pronome, quando junto aí com a preposição a, para não ficar a aquilo, fica esquisito, e aí eu coloco a crase para dizer que eu juntei, para dizer que tem 2 as, cada um com a sua função. Tá bom? Depois a gente vai estudar somente a crase, que ela é muito importante, a gente precisa ver até as suas regras de funcionamento também, então é um conteúdo à parte. Na língua cotidiana, falada ou escrita, aparecem também as reduções, sim, gente, eu utilizo muito, vocês devem utilizar muito, que é quando a gente, em vez de falar para, a gente diz pra, né, pra mim. Ou então, a mesma coisa com o masculino, né, vamos ver o exemplo, ó. Este é um país que vai para frente. Aí eu digo pra frente. Ou vá para casa e não pro botequim. Em vez de eu dizer para ou, aí eu digo pro. Então eu faço uma redução. Mas aí é um processo da nossa
da nossa fala mesmo cotidiana, assim, né? Não tem a ver com a fala culta, né? É a nossa fala coloquial mesmo. Vamos lá, continuando. Chegamos ao fim, mas antes de finalizar, eu trouxe aqui uma tirinha, que foi a mesma que eu coloquei para vocês nos exercícios, que é para vocês lerem comigo, a gente tentar entender e depois vocês perceberem quão importante é o uso das preposições. Vamos ver. Tem algo para dor no estômago? E aí o outro responde, claro, goulash da Helga. Por que você quer uma dor de estômago? E aí, só para ficar claro, esse goulash é um prato típico húngaro que consiste em um ensopado de carne e verduras temperado com páprica ou pimenta, ou seja, é uma comida pesada, bem temperada, né? E aí, Helga é o nome da esposa desse cara que está servindo. Então, aí eu quero que vocês pensem, qual foi, então, a função da preposição, né? Nesta fala dele, que ele diz, tem algo para dor no estômago? Então, por que aconteceu essa confusão, né? Por que ele queria provavelmente algo para ficar bem, né, da dor do estômago, e o outro entendeu que na verdade ele queria uma dor de estômago. Então houve aí uma interpretação diferente, mas com um fator principal aí que foi o uso da preposição. Então eu quero que vocês digam para mim aí nos comentários o que é que vocês entenderam dessa tirinha e por que ficou confuso, por que a interação deles ficou tão assim desencontrada. Digam aí para mim o que é que vocês compreenderam dessa tirinha e respondam aos exercícios que estão lá na plataforma da escola, tá bom? Fico aguardando que vocês me enviem. E é isso, eu desejo bons estudos para vocês, a gente se vê em breve, se Deus quiser. Beijão, tchau, tchau.